Estamos de volta com outros elementos e hoje a gente está falando sobre cinema brasileiro com a professora Kita Toneto. Kita, faz o seguinte, a gente estava falando aqui sobre a história do cinema brasileiro e a gente não sabia muito. Resume um pouquinho a história do cinema brasileiro para a gente. Pelotas e não sei o quê. O cinema surge na França, né, com os irmãos Lumière, rapidamente falando, e no ano seguinte, né, o cinema surge no Brasil. E o primeiro longa-metragem, dando um pulo aqui, que eu não vou ficar dando uma aula aqui, né, de 4 horas, do que é o cinema, enfim, as origens do cinema brasileiro. Até porque a gente leva um semestre, né, semestre, exatamente. E fica faltando ainda coisa. E o primeiro longa, ele é produzido em Pelotas, tá? Em 1913. Tem um grande industrial de Pelotas que resolve, ele filma, ele dirige, ele atua, ele faz todos os papéis, enfim, assume todas as funções dentro para poder produzir esse longa. Legítima câmera na mão, é uma ideia. Exatamente, né? E é o primeiro longa que é produzido no Brasil. Vai ter esses altos e baixos no cinema brasileiro desde 1910 até, enfim, a Segunda Guerra, término da Segunda Guerra Mundial. Aí o cinema começa a crescer um pouco mais, a gente vai ter as chanchadas, tá? Na década de 40, que você queria saber, Nietzsche, tá? E essas chanchadas vão até o final da década de 50. Mas por que chanchada? Tá? E o que é chanchada? As chanchadas são os musicais, tá? Hoje, quem tem Canal Brasil em casa assiste, né? Na realidade, o primeiro nome que surge, tá? Não é chanchada, são os musicarnavalescos, tá? Que são filmes feitos pelo Adhemar Gonzaga, que ele vai ter o primeiro estúdio de cinema no país, que vai ser a Cinédia, tá? Que ele vai criar. E o gênero que ele vai criar junto com o Humberto Mauro, que já veio de Minas, onde ele estava, enfim, filmando, vão ser os musicarnavalescos, quando eles lançam a Carmen Miranda no cinema. Depois que os estúdios do Adhemar Gonzaga fecham no Rio de Janeiro, surgem os estúdios da Atlântida, que o mote, assim, o carro-chefe desse estúdio são as chanchadas, tá? Depois das chanchadas, a gente tem... e a produção brasileira, assim, falando rapidamente... E paralelamente as chanchadas não tinha... Tinha produção, mas era muito pequena a produção nesse período. Tá? Por quê? Porque as produções do Brasil se resumiam aos estúdios cinematográficos nesse período. Que era a Cinédia, que era Brasil Vita Filmes, que era a Vera Cruz, depois em São Paulo. Tá? Então, até que no final de 54, 55, quando fecha a Atlântida, nós não vamos ter mais nenhum estúdio. E começam as produções independentes no país. Os estúdios da Vera Cruz em São Paulo foram o maior complexo cinematográfico que a América Latina já teve. E que fechou. E fechou por em 55. Cara, que coisa triste. Falta de distribuição dos filmes. E aí uma coisa questão que de distribuição de filme. Que... Então, assim, a gente vem, depois as chanchadas, depois a gente vai ter, depois das chanchadas tem as produções, a Brasil Vita Filmes, alguns filmes, com Humberto Mauro, com a Carmen Santos, que é dona desse estúdio. Depois a gente vai ter outros estúdios pequenos, né, que é a produção que vem vindo, até a Vera Cruz em São Paulo, que ela vai chegar a produzir 18 longas-metragens, né? Termina a Vera Cruz e começam as produções independentes. Aí entra o neorrealismo brasileiro, né, que a gente vai ter Nelson Pereira dos Santos, que é vivo até hoje, que hoje está na Academia Brasileira de Letras, né, e que produz cinema até hoje. Ele vai fazer o único filme considerado neorrealista nesse país, que é o Rio 40 Graus. E a partir disso, depois, inspirados na produção independente do Nelson, que ele não dependia de nenhum estúdio, vem a Escola de Cinema, que é... A gente fala escola, né, porque ela mudou um pouco a maneira de produzir o cinema, que é o Cinema Novo. Depois do Cinema Novo, a gente tem, em São Paulo, um núcleo de produção que vai se chamar Boca do Lixo, né? Que vai produzir outro tipo de cinema, que não é aquele cinema engajado do Cinema Novo. Sim. E do cinema da Boca do Lixo, ou cinema marginal, que ele é, ou os dois, né? Isso. Porque era um cinema que não estava preocupado em se engajar no movimento político, como era o Cinema Novo, no movimento social. Ele queria fazer filmes para ter uma bilheteria. E ele reproduzia o momento urbano de São Paulo. Né? Porque Boca do Lixo é o bairro, a zona onde
surge esse movimento em São Tem Paulo. algum filme mais ou menos importante? Tem assim? o do Sganzella, né? Que fez, que é o... Agora me falhou o nome. Que é o... Não lembro, gente. Enfim. Enfim, eram filmes que eles eram meio largados, assim, debochados, né? Tipo, Sim, que não tinha uma preocupação não estética. primavam isso, não primavam não pelo tinha- conteúdo, o Matou pela a produção. Família foi o cinema 1, né? Dos filmes desse período. E tem vários filmes, né? E da Boca do Lixo vai ser lançada, sai um gênero, que é a pornochanchada, né? Sim. E depois da pornochanchada, aí, enfim, vem o Collor, né? Na década de 90, abre o mercado para o filme pornô entrar, aí acaba a pornochanchada e começam as produções independentes. Aí separou, ficaram só os pornôs. Mas, paralelo a essas leigo, produções, assim, na década de 80, das pornochanchadas, o cinema não era somente pornochanchada. Nós vamos ter o Lúcio Flávio, né? Passageiro da Agonia, nós vamos ter outros filmes produzidos, mas o que eu digo é o seguinte, ó, que vocês estavam me perguntando no início, né? Qual era o filme nacional, o primeiro filme que eu assisti, e que eu disse, vou ter que dar uma escaneada aqui no meu HD. Por quê? Porque na década de 70, era ditadura militar, era quando eu começo a frequentar o cinema, né? Que era muito pequena ainda. Então, o que eu lembro? Eu lembro dos filmes americanos, porque o cinema americano domina todas as salas da América Latina desde 1942. Então, eu lembro muito do cinema americano. No cinema nacional, existia uma censura muito grande. Claro. E poucas eram as produções, na realidade. Já Então, era difícil porque não tinha dinheiro, não tinha estúdio, ainda mais com Mais censura, produto- fica complicado. mais complicado. Os únicos que conseguiam realmente bilheteria e pagar a sua produção, na realidade, eram os filmes da Boca do Lixo e depois a pornochanchada. Tá. Quem sabe a gente vai... aliás, quem sabe não. A Larissa foi para as ruas saber o que o pessoal acha sobre o cinema brasileiro, se acompanha, enfim, vamos ver o que ela aprontou por ali.